né? Como nós temos tratado? Esperando algo em troca? Esperando que alguém reconheça, nos dê um reconhecimento? Irmãos, nós temos que esperar do Senhor. É Ele quem vai nos recompensar. Você não espera nada do homem, porque do homem você não vai receber nada. Não espera não, mas faça, levante-se e faça a obra do Senhor. Faça como esse bom samaritano que fez a parte dele. Por que ele fez? Porque talvez ele já conhecia Jesus, né? Talvez ele já tinha conhecido Jesus, ele passou lá e fez a parte dele. Já tinha visto. E quantos de nós que temos visto e não fazemos? Não fazemos, ficamos ali de braços cruzados. De braços cruzados, né, irmãos? Então nós vemos aqui que aquele intérprete da lei, ele questionou Jesus de quem teria sido mais próximo. O que Jesus falou para ele? Jesus lhe pergunta: o que lhe parece? E ele respondeu: o que usou de misericórdia. O que Jesus respondeu para ele? Vai tu e faça o mesmo. É o que o Senhor está falando para nós hoje. Levante-se, você também use de misericórdia. Use de misericórdia para com o teu próximo. Talvez você pense que o teu próximo é só o teu irmão lá da tua casa ou da tua igreja, mas não é, irmãos, aqueles que estão à nossa volta. Esses são os nossos próximos, que nós temos que fazer a vontade do Senhor. Nós temos que ir lá anunciar a palavra de Deus, levar a palavra do Senhor ao coração dessa pessoa que muitas vezes está morrendo sem conhecer Jesus. Se ele morrer sem conhecer Jesus, nós um dia seremos culpados, porque o Senhor vai cobrar de nós. Você teve a oportunidade de ir lá e anunciar a minha palavra e você não foi. E o Senhor vai cobrar de cada um de nós, porque a palavra do Senhor diz que um dia nós temos que comparecer perante o Senhor e vamos prestar conta de todos os nossos atos diante do Senhor. E como nós vamos chegar diante do Senhor? De mãos vazias, não tendo nada para apresentar ao Senhor? Não tendo nada para apresentar ao nosso Deus? Então o Senhor perguntou para aquele homem, né? O que lhe parece? E ele respondeu: o mais próximo, né? Aquele que usou de misericórdia. E o Senhor concluiu dizendo para ele: vai tu e faça o mesmo. Vai tu e faça o mesmo. Irmão, eu quero dizer para a igreja do Senhor, isso que eu estou dizendo para a igreja, eu estou dizendo para mim também. Porque primeiro o Senhor fala conosco para depois falar, né, com a igreja. Eu quero dizer para você, irmãos, que ter conhecimento da lei, ou melhor, você ter conhecimento teológico, histórico, geográfico, tudo isso é necessário na nossa vida. Tudo isso é necessário para a nossa vida, ter esse conhecimento. Mas não adianta conhecer se não compreendermos o verdadeiro significado de que Jesus é o Salvador do mundo e precisa ser anunciado àqueles que estão por aí precisando ouvir a palavra de Deus. Não adianta nada nós conhecermos, ter todo o conhecimento, e se nós não fizermos aquilo que Jesus mandou, aquilo que Jesus ensinou, dizendo que Ele é o Salvador do mundo, então não adianta nada, irmãos. Louvado seja o Senhor. Os irmãos estão entendendo a palavra? Amém? Eu estava lá e falei assim: Senhor, esses dias eu fiquei até assim um pouco preocupado, né? Mas às vezes nem dormia direito. Senhor, é a palavra que eu tenho que levar, né? Deus, coloca no meu coração, Senhor, porque eu não quero falar de mim, mas coloca, né? Então o que eu estou falando aqui, irmãos, é aquilo que Deus colocou no meu coração. Porque muitas vezes nós queremos ouvir, ou às vezes a gente quer ver tantas coisas, tantas profecias, tantas revelações, tantas coisas, mas o importante é a palavra do Senhor. O importante é a palavra de Deus, que fala ao nosso coração, que mostra a realidade para nós, como nós devemos servir e adorar o Senhor, como nós devemos servir a Deus para que nós possamos ser testemunha nesse mundo, né? Porque nossas vidas são as cartas abertas perante o mundo. É o melhor testemunho, não é? O povo olhar para nós e ver: ali está realmente um cristão, um homem, uma mulher, um moço,
uma moça que serve e adora o Senhor, né? Que anda na sua presença. Então veja bem, irmãos, veja que não adianta conhecer se não compreendermos o verdadeiro significado de que Jesus é o Salvador do mundo. E precisa ser anunciado e mostrado aos pecadores que ainda hoje, mostrar para eles que ainda hoje o Senhor também cuida deles. Ainda que eles são rebeldes, ainda que eles não queiram ouvir a voz de Deus, Deus cuida. Deus ainda cuida, porque a misericórdia do Senhor, ela é grande, ela é infinita. Eu sempre falo, eu louvo ao Senhor por esses jovens que estão aqui nesta noite. Porque, irmãos, como anda a juventude de hoje? Perdida. O que nós estamos vendo hoje? Não estou saindo fora da palavra, mas o que nós estamos vendo hoje, irmãos? Os pais enterrando os filhos. Não é verdade? Porque os filhos hoje não honram mais os pais, não honram mais as mães. Um dos mandamentos do Senhor: honra o teu pai e tua mãe, né? Porque você terá longa vida sobre a terra. O Senhor fala na sua palavra, o Senhor nos ensina. Então eu louvo o Senhor por essa juventude que está aqui louvando e adorando o Senhor. Que o Senhor te conserve na presença do Senhor, que você possa cada dia crescer aí na graça e no conhecimento de Deus, né? Crescer cada dia mais na graça e no conhecimento do Senhor, para você ser um instrumento de valor nas mãos de Deus, para você ser um instrumento, um vaso, porque o futuro da igreja são vocês. Nós já estamos ficando velhos, né, pastor? Já estamos chegando aí, ó, dobrando já, né? Já passou lá. Eu já passei, né, irmão? Já passei dos 60 anos, já estou, né? Já às vezes eu falo, estou cansado. Então, quem é que tem que assumir e assumir as posições na casa do Senhor? São jovens. Para isso vocês estão aí, ó, cheios de vigor, louvando e adorando o Senhor. Mas nós estamos cansados ainda, porque o Senhor renova as nossas forças. O Senhor renova as nossas forças, irmãos. E nós temos força ainda para caminhar, para andar, para levar a palavra do Senhor, para ir no hospital orar, para ir lá na casa, no lar, onde for, né? Onde o Senhor nos mandar levar a palavra do Senhor. Então vocês estão preparando para isso, né? Para serem os futuros pregadores do amanhã, né? Os pastores, missionários. Que Deus abençoe esta igreja desta forma. Então nós devemos crescer na graça e no conhecimento de Deus, conforme diz lá em 2 Pedro 3,18. Crescer na graça e no conhecimento. Porque quando você cresce na graça e no conhecimento de Deus, olha, irmão, não tem diabo que se levanta contra você. Porque ele pode se levantar, mas ele vai ser derrotado em nome de Jesus, porque você conhece a palavra do Senhor. Nós conhecemos o que é a palavra de Deus. Então não tem como ele te vencer, porque você conhece e está revestido da graça e do poder do Senhor. Aleluia, Jesus. Então é isso que nós devemos fazer: crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus. Devemos deixar, irmãos, de sermos apenas ouvintes. Devemos deixar de ser apenas ouvintes, mas nos tornarmos o quê? Praticantes da palavra do Senhor. Transformarmos em praticantes da palavra de Deus. Praticar a palavra de Deus para que seus efeitos sejam primeiro em nós e depois naqueles que nós vamos levar a palavra do Senhor. Então é por isso que nós temos que crescer na graça do Senhor. O nosso próximo, então, como eu disse, não é apenas um parente, um amigo, um irmão de igreja, irmãos, não é. Mas são os que estão perto de nós, passando aí por uma necessidade, e que nós precisamos chegar até ele e falar da palavra do Senhor. Muitas vezes você não pode atender ele, né? De tudo que ele precisa, mas você tem uma palavra. Você pode chegar para ele e dizer: olha, eu estava na mesma situação que você, mas um dia eu encontrei o Salvador. O Salvador que se chama Jesus Cristo. Ele entrou na minha vida, ele mudou o meu ser, ele mudou o meu modo de viver, e ele trouxe tudo novo para mim. Nós podemos fazer isso, irmãos. Mesmo às vezes você não pode ajudar financeiramente, mas você pode orar, você pode ler a palavra, você pode compartilhar com ele as bênçãos do Senhor, você pode testemunhar. Então vamos fazer isso. Vamos fazer isso que o Senhor nos ensinou. Não sermos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra do Senhor, né? Então nós vemos ali que são esses que precisam de nós, né? E
Porque nós precisamos mostrar a eles o quanto Jesus os ama e quanto Jesus quer bem e quer salvá-los. E quer salvá-los. Nós precisamos mostrar para essas pessoas. Que nós não venhamos a ser como intérprete da lei, né? Que queria pegar Jesus em alguma coisa, ou como sacerdote, ou como levita, né? Que viviam de aparências, né? E quanta gente hoje vivendo de aparências, né? Dentro da igreja, vivendo de aparência. Muitas vezes ele está com a Bíblia na mão, mas o testemunho não é contínuo com a vida, né? Então, isso é viver de aparência. E essas três pessoas, o intérprete da lei, o sacerdote, o levita, eles viviam de aparência, se omitindo dos seus deveres. E nós não devemos nos omitir dos deveres que o Senhor nos deu, que é ir anunciar a palavra do Senhor, ir por todo mundo, pregar o Evangelho, né? Anunciar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Fazer discípulos de todas as nações. Anuncia que eu sou o Salvador do mundo, que eu vim para salvar, que eu não vim para matar, mas eu vim para trazer vida e vida com abundância. É isso que o Senhor está dizendo para nós. Não vamos ser então como esses três aí, né, irmãos? Esses três, o intérprete da lei, o sacerdote, o levita, que viviam de aparência se omitindo. Mas vamos ser como aquele samaritano. Vamos ser como aquele samaritano que se importou com aquele homem. Ele passou, viu aquele homem ali na estrada, caído, machucado. Ele desceu do seu cavalo, da sua carruagem, sei lá onde ele estava, né? Mas ele desceu, foi lá e acolheu aquele homem, né? Fez ali os primeiros socorros ali para ele, colocou ele na sua cavalgadura, levou para a hospedaria, pagou, falou: eu vou embora, mas se alguma coisa precisava, quando eu voltar eu pagarei. Nós precisamos também, irmãos, fazer a nossa parte, usar de misericórdia, conforme manda a palavra do Senhor. Nós temos que fazer a mesma coisa. Nós vemos que aquele samaritano, ele era desprezado, né? Mas ele cumpriu com a palavra, ele teve compaixão, não pensando no dinheiro que tinha que ser restituído para ele, ou pensando que ele ia receber alguma coisa de alguém. Não, ele não pensou nisso, mas ele fez a parte dele. E nós também precisamos fazer a nossa parte, levantar e anunciar Jesus como Salvador do mundo, como Senhor das nossas vidas, como Senhor que salva, que Ele não veio para salvar só o judeu, mas veio para salvar todo mundo, todo aquele que crê, aquele que obedecer, aquele que confessar que Jesus é o Senhor, ele será salvo. Confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, crer e confessar, tem que confessar. Amém? Louvado seja o Senhor. Então, levante-se e anuncie Jesus. Anuncie a todo mundo que Ele é o Salvador do mundo, que Ele é o Senhor da tua vida, e pode ser o Senhor também da vida daquele que está morrendo lá fora, daquele que está sem vigor, sem força, necessitando de ouvir uma palavra de consolo, de restauração para a sua alma. Quantas pessoas estão morrendo, irmãos? Às vezes eu saio fazer algumas visitas aí, tenho entrado em alguns lares aí, irmãos, que só Jesus na causa, né? Só Deus. Onde o filho está preso, o outro está não sei aonde, a esposa está presa em outro lugar, né? A mãe está de outro jeito. Como está difícil lá fora. Só aqueles que têm Jesus para vencer. Então eu te convido nesta noite a se levantar e anunciar Jesus, o Salvador do mundo. A fazer como aquele samaritano, né? Que, ainda que ele não podia, proibido de entrar no templo, de louvar, de adorar o Senhor, era desprezado, mas ele passou lá e usou de misericórdia para com aquele homem. Vamos nós também fazer a nossa parte. Vamos nós também fazer aquilo que Jesus nos ensinou, né? Que é anunciar a palavra do Senhor e salvar outras vidas para que eles possam chegar aos pés do Senhor e ter a alegria que nós temos de servir e adorar a esse Deus vivo. Amém? Irmãos, esta é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Aquilo que eu não pude falar aqui, que o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus fala no teu coração.
você possa pedir o Espírito Santo e revela. Eu quero saber mais, eu quero conhecer mais, eu quero aprender mais da Tua Palavra, eu quero te servir melhor, eu quero te adorar melhor, Senhor. Tem alguma pessoa aqui que ainda não recebeu Jesus como seu Salvador? Tem alguém aqui? Amém? Não tem ninguém? Todos já são abraçados pelo Senhor? Amém, né? Graças a Deus. Deus abençoe a você, a esta igreja, abençoe o pastor Roberto, pastor Ivone, esse grupo de jovens, né, que estão aí louvando o Senhor maravilhosamente, toda a igreja continue sendo essa bênção, né, neste lugar, e aqui neste lugar o Senhor possa trazer muitas almas para serem salvas, libertas e curadas pelo poder maravilhoso do Senhor Jesus, pela graça gloriosa do Senhor Jesus. Amém?